pouquinho assim de como que o Ricardo se sentiu rejeitado, né? Ele falou aqui um pouquinho, né, pra gente como que ele se sentiu rejeitado no meio dessa história e como que ele se sentiu só, né? Como que foi solitária a sua vida, e acabou que ele começou a conhecer, né, alguns amigos. Sempre tem, né, a história das influências. Então ele pensando que iria se sentir melhor, ele começou a se envolver com magia negra e arte satânica. Isso é tão sério, queridos, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo não tem plano de abençoar ninguém, de ajudar ninguém, de melhorar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. O propósito do diabo é enganar, para matar, roubar e destruir. Esse é o plano dele, né? Quando eu conheci o Ricardo, primeira vez que eu vi ele, eu falei, meu Deus, né, como que era a fisionomia, como que era uma fisionomia maligna, né, carregada. Eu lembro que tinha um boneco, né, fixado, né, 5 bonecos, Ricardo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Eu me vestia de acordo com os outros. As pessoas olhavam e é simplesmente um estilo, mas simplesmente não era um estilo, era para chamar a atenção. Na minha mochila eu carregava umas 5 cabeças de boneca com agulha, com prego, com alfinete, calça rasgada, esmalte preto, creon, um moicano muito enorme e todo de preto. Na verdade as pessoas temiam ali só de olhar para mim. Pois é, olha, e quando nós conhecemos ele, falou, meu Deus, né? Lógico, queridos, que o exterior, querendo ou não, ele reflete um pouco do que está dentro, né? De como está o coração da pessoa, né? E a pessoa que mexe com essas coisas, né, magia negra, arte satânica, gente, isso traz tanta maldição, isso destrói tanto a vida da pessoa, a família, né, da pessoa. E a gente percebeu aí o Ricardo falando da sua solidão, né, da decepção com a vida e com as pessoas, chegando ao ponto de perder até mesmo a vontade de viver, né? Então, olha para você ver, né, como que a história, né, da pessoa vai se desenrolando sem Deus, né? Mas com certeza a história do Ricardo tinha tudo para terminar em tragédia, né? Tinha tudo para ser uma história de mais uma pessoa aí que suicidou, ou que quem sabe matou alguém, enfim, que se envolveu aí no crime, enfim, né? Tantas possibilidades ruins. Talvez o diabo imaginou para a vida do Ricardo, tantas coisas ruins o diabo planejou para a vida do Ricardo, mas Deus chegou antes, né? E como é que foi, Ricardo? Como é que foi que Deus chegou na sua vida? Como que foi esse encontro com o Senhor, essa experiência com Deus? Fala pra gente, por favor. Interessante, tipo, eu sempre me senti rejeitado. Eu nunca gostei da minha mãe. E também, de fato, eu descontava isso nas minhas tias que me criaram. Então, eu não me dava bem com ninguém lá em casa também. Mesmo eles tentando, no caso da minha tia, tentando fazer um melhor pra mim, eu ficava ali magoado, decepcionado e pensando assim, na hora que as pessoas viravam pra mim e falavam, Deus tem um plano na sua vida, eu virava, que Deus o quê? Eu amo o Satã. E a minha juventude toda, eu de 5ª a 8ª série, toda vez eu escrevia texto de invocações ao demônio, por causa dos meus 2 pactos do demônio. E de fato eu me encontrava sozinho ali, ou seja, querendo ou não, nunca cheguei a me aproximar de Deus totalmente. Às vezes, não, vou ver se eu vou na igreja ali por causa de algumas menininhas, tá? Mas nada com compromisso, nada com responsabilidade. Um dia eu estava com 14 anos, em julho de 2010, eu estava lá em casa alisando o cabelo, um moicano enorme, quase uns 18 centímetros, meu Deus, era muito grande, e meu cabelo lá vermelho,
E ali eu estava ali alisando meu cabelo e chega um amigo meu e me convida pra ir numa quadrilha. E eu indo numa quadrilha, o que acontece? A minha primeira impressão dentro de mim, só voltando um pouco a minha história, eu já não estava conversando, mas já queria sair do satanismo. Por isso que eu entrei no centro espírita, macumba, candomblé, quimbanda, essas coisas. Por quê? Porque quando eu estava ali no Pico do Amor, lá no Campestre, eu estava indo lá pro Bálsamo e eu vi o demônio. E naquele dia ele tentou me matar. E com aquilo eu queria sair do satanismo, mas como sair tendo 2 pacos do demônio? É quase impossível. Ou eu ficava ou ele me matava. Agora voltando ali, e eu já não estava muito bem em relação ao demônio, mas estava com entidades espíritas, que são os Exu, essas coisas assim. E o que acontece? Meu colega chega e vamos numa quadrilha, uma escola de 1ª a 4ª, lá na praia, na travessa da praia e Juca Rosa. E quando ele me fala isso, eu falo, não, só vai ter garotas novas lá, e eu não quero ir lá pra ficar com criança e tal. E acabou que ele me convenceu. Chegamos lá na quadrilha, o que acontece? Juntamos com um grupo de pessoas e eles começam a roubar lá, começam a roubar alimento, começam a roubar tipo que as pessoas e até o anoitecer. E o anoitecer, interessante que ele bate nas minhas costas, tá na hora da gente ficar com os meninos, e eu tô assim, então tá bom, mas quando eu viro, ele já tava ficando com uma menina, meu Deus, mas não tem problema. E aí eu fui. Interessante que eu olhei, observei uma garota lá no meio de todo mundo, só que ela era diferente. Interessante, quando você mexe com bruxaria, você não precisa, você quer ficar comigo? Não, você chega, beija a menina e pronto. Mas, no caso dessa menina, eu fui em direção dela, mas meu corpo travou. Porque ela tinha acabado de chegar de um retiro espiritual. E na mesma hora que meu corpo travou, o primo dela saiu. E o interessante é que o primo dela saiu na hora que eu estava tentando ir até ela. E pela primeira vez eu chego, não, joga que a menina na minha mão, porque eu não tô conseguindo ir lá, não sei porquê, mas não tô. E eu volto a conversar com os meninos, com os garotos lá, e eles me falando de Deus, eu tô assim, Deus não existe. Pra mim Deus é isso, Deus é aquilo, e eu blasfemava, gritava palavrão com o nome de Deus, falava que Jesus fumava maconha com o diabo, e diversas coisas. E muito interessante que na hora que ele saiu, eu fui atrás dele e falei, não, eu quero aquela menina. E quando ele vai lá e volta, a menina vira, não, eu vou ficar com vocês sim e tal. Ele me cobra R$2, cobrou R$2 pra jogar a menina na minha mão, meu Deus. Mas de fato eu fiquei com a menina. E ali começa a minha história com Deus. Porque depois ali, aquele grupo de amigos, entre aspas, vira, não, esse cara não acredita em Deus, esse cara é satanista, esse cara é isso, esse cara é aquilo. E ali, o que acontece? Eu fui embora com muita raiva, fui lá em casa, peguei minhas calças rasgadas, blusa preta e cheia de corrente, cadeado, eu tinha um cadeado no pescoço que trancava minha vida. E fui pro centro. Interessante, quando estou caminhando pro centro, eu vejo a menina. E ali a gente vai lá roubar no centro. E quando a gente está indo embora, eu falo assim, eu quero encontrar com aquela menina de novo. E ali começa o meu encontro com Deus. Porque aonde que eu apareço? Na Água Santa, onde era a igreja. Bom, que legal, né? Como que as coisas vão se desenrolando. Mas aí, você chega ali na Água Santa, na igreja, e o que aconteceu? Interessante que eu chego lá no Água Santa, eu já vejo, tipo, um pessoal vestido de caipira, tendo festa, gente, olha, festa, agora que eu vou agarrar essa menina de novo. E eu chego na porta, tinha uma descidinha assim, eu chego na porta, eu ouço um glória a Deus, meu Deus, eu tô assim, isso é igreja? O que eu tô fazendo aqui? Igreja? Que igreja doida é essa? E ali, eu chego ali, eu fico assustado ali. De fato, o demônio volta a falar comigo e fala, sai daí, eu saí. Interessante que tinha um carro vermelho, eu acho que era um Palio, na porta aberta. E ali eu tô assim com os meninos, nós vamos roubar. Interessante que eu nunca andei sozinho. Na hora que a gente foi, eu juntei aquele grupão de 7 pessoas. E pra eles estar me acompanhando ali. E quando eu chego ali, eu já não queria mais ouvir a voz do diabo e volto para lá, mas eu um receio de entrar, mas quando
eu estou na porta, um homem de Deus é usado, que é o Tiaguinho, e me puxa lá pra dentro e fala assim, não, senta aqui com nós. E quando eu sentei lá, perto da menina, quietinho, os meninos zoando, e eu querendo rir, e os meninos fazem gracinha lá, mas lá, aí o pastor vira, quem quer aceitar Jesus? Eu nem tinha ouvido o que ele tinha falado, era chegada de encontro, era rede de jovens mesmo. E aí quando eu chego ali, quem quer aceitar Jesus? Eu fui lá na frente porque a menina foi, mas interessante que a partir desse momento, Deus mudou minha vida e minha história. Amém. Olha, mas então, aí você foi lá na frente, entregou a vida para Jesus, e depois, fala aí pra gente, como que foi essa mudança? O que mudou depois? Enfim, fala um pouquinho pra gente aí. De fato, naquele dia eu entreguei a vida para Jesus, só que eu não fiz cadastro nenhum não, saí rapidão, tava mais preocupado com chocolate. Ah não, vou pagar um chocolate pra você, então tá bom, agora você me ganhou, chocolate, gosto muito. Então o que acontece? E de fato quando o Tiaguinho vai lá e conversa com a gente, eu falo assim, não, essa igreja é interessante e tal. E aí eu saio daquela igreja já com um pensamento de mudança. Não sei o que aconteceu, mas ali eu saio dali, vou lá me prostituir, ficar com os meninos, vou mais festa. Mas o interessante é que depois de 3 semanas, Deus tocou no meu coração e eu juntei mais umas 7, 8 pessoas pra estar indo à igreja. Falei, aquela igreja é interessante, vamos lá. E voltamos. E ali, eu fui sugerido a uma campanha, ou seja, uma visita. Aí quando eu estou lá em casa, lá, vendo filme e tal, o menino chega lá e me grita, e ali começa uma campanha de oração da minha vida, que mudou minha história. Amém. De fato, a gente ali na MBI, a gente tem trabalhado um pouco diferente, às vezes da forma como outras igrejas trabalham. A gente tem uma preocupação muito grande em ter um espaço para a juventude, um espaço que seja a cara do jovem, mostrar para o jovem que é possível agradar a Deus sem drogas, sem se autodestruir, sem sofrimento, sem essas coisas ruins que o diabo vem oferecendo. Então eu acredito que essas brincadeiras, essas coisas diferentes que a gente faz ali na MBI, com certeza, foram usadas por Deus para poder tocar aí o coração do Ricardo, e de outras pessoas. Mas Ricardo, e aí, você fez essa campanha de oração, Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa campanha, faça uma visita para a gente ali na MBI, A gente vai ter enorme prazer em estar te explicando como que funciona. Essa campanha de oração chama O Poder de um Encontro com Deus. São 7 semanas de oração, uma vez por semana, a cada reunião, uma vez por semana, dura em torno de 20 a 30 minutinhos. Essa campanha é feita não na igreja, você pode receber essa campanha na sua casa, se você é um homem interessado, nós enviamos uma pessoa, um homem, para poder visitar você. Se é uma mulher, nós enviamos uma mulher. Se é um casal, nós enviamos um casal. Então você, se interessar, pode fazer uma visita para a gente ali, a gente vai te explicar com maiores detalhes. Mas o interessante, que eu creio que o Ricardo vai falar aqui para a gente, é que essa campanha tem o seu encerramento no retiro espiritual de 3 dias. Então ela fecha com esse retiro espiritual de 3 dias. E aí, Ricardo, conta pra gente, você foi a esse retiro, como que foi sua experiência ali? Pois é, interessante que quando eu gosto muito de trabalhar com jovens que mexem com drogas, jovens que estão na prostituição, que a mãe já nem aguenta mais, vamos dizer assim, já entregou para Deus. E interessante que eu trabalho com esses jovens. E na minha campanha de oração, de 7 semanas ali, eu estava duvidando de Deus, porque, querendo ou não tinha aquele costume, vou me relacionar com Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu não tinha esse costume. E outra, eu estava desempregado. E quando o Tiaguinho, que